Fala galera, pessoal, bora para mais um encontro na nossa aulas de Renko, um pouquinho mais de um tema de base de suporte e resistência. Bora lá. Fala galerinha, fala pessoal, Japa na área, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora lá para mais uma aula. Antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreve no canal, deixe seu comentário, mas o like ajuda bastante para que esse assunto e esse vídeo chegue para outras pessoas. Vamos falar de suporte e resistência, um tema básico, algo que se aprende quando está começando, mas sempre gera dúvidas, né? Também gera alguns mitos, então vale a pena sempre falar desse tema, tá? E é essencial esse entendimento para tomar decisão, para definir regiões, para poder alongar operações, né? Ou até mesmo para saber onde entrar rapidamente, sair rapidamente. Não tem quem não saiba ou quem não aplique suporte e resistência. Tá? Começando por um suporte, a gente saiba que o suporte é uma região onde os preços tendem a frear após uma queda, né? Ou quando o preço começa a cair, por algum motivo, né? O preço, ele vem lá, candlezinhos, os boxes vermelhinhos, começa a cair, e tem uma hora que ele para, né? Ele para e começa a frear numa região, né? Depois de uma queda bem brusca, né? Acontece muito isso. E geralmente não, a região onde o preço freia, onde as pessoas entendem que está barato para uma possível retomada, né, de compra, é essa região aqui embaixo. E essa região a gente chama de suporte. É uma barreira que segura os preços para não caírem mais, né? Tem vários textos, eu colei aqui um textinho bem básico sobre suporte. Também um livro do Alexander Elder também dizia que os suporte e resistência são regiões que a gente encontra no gráfico, mas também são regiões, pontos psicológicos, tá? São psicológicos do mercado, dos vários investidores acabam entrando num consenso e assumem aquilo como uma região que nesse caso é de suporte e queda. Vamos olhar aqui para o gráfico, um exemplo de gráfico. A gente tem um gráfico de Renko, né? O que a gente tem aqui? Uma movimentação, né? Falamos muito disso, um zigue-zague. E nota que durante esse zigue-zague, o movimento ele não faz aquilo que eu já falei nas aulas anteriores, né? Ele não vai só subindo. Ele precisa, em algum momento, dar uma respirada. Né? Precisa dar uma respirada para depois continuar subindo. É como pegar impulso. Quem jogou basquete ou joga vôlei, esportes de impulsão, a gente tem que pegar um impulso, né, para depois alavancar. Muitas vezes esse impulso é um retorno, né, e esse retorno a gente chama de pivô. Mas enfim, o preço ele não sobe no movimento único. Nunca vai acontecer isso, a menos que tenha notícias. Mas enfim, em condições normais, o preço ele sobe e quando ele cai, ele faz esse movimento de retorno, a gente nota que ele para em alguma região. Aqui ele parou, né? Então o preço subiu, ele corrigiu, ele parou por aqui. Ele foi até lá em cima, brigou, começou a brigar. Aqui nesse caso a gente vê nítido uma reversão e a gente vê que o preço ele para em alguns pontos bem específicos do gráfico, que é onde a gente vai considerar que é o suporte. Então sempre quando o preço estiver subindo, por exemplo, quando a gente está falando de suporte, quando o preço estiver caindo nessa região, aqui no gráfico de Renko fica fácil, porque a gente vê o que a gente vê quando forma um suporte. Provavelmente a gente vê esse padrão de box para baixo, box para cima. Alguns padrões do box, falarei mais à frente, a gente identifica claro que haverá uma formação de um suporte. Nesse caso aqui, um box para baixo, box para cima, e com um box para cima com um pavio acentuado, né? Aqui também, ó, a gente pode dizer que tem um suporte. Que mais? Vamos ver aqui que eu marquei de suporte nesta região.
Aqui também um outro suporte, movimentação de alta, pivô de alta, topos e fundos ascendentes, né? Vocês notem que tem aqui, claro, a gente falou neutral, topos e fundos ascendentes. Neste fundo ascendente a gente tem um outro suporte. Aqui o preço, ele veio uma movimentação de queda e freou. A gente já poderia ter marcado ele aqui. E confirmado, ele se confirmou onde? Aqui também, tá vendo? Na mesma região, freio, o preço subiu, caiu, se confirmou aqui de novo um suporte. Aqui um outro suporte expressivo, depois de uma queda bem acentuada, né? Muitos boxes aqui, o preço freou aqui. Então nessa região aqui foi um freio muito forte dessa movimentação de queda, a gente marca também como suporte, né? E aqui também a gente marca uma região como suporte. Então, o preço está caindo e a gente vê uma reversão, a gente vê um freio no movimento. Claro, aqui o gráfico está parado, mas a gente vê que pode notar que a velocidade como é formado esses boxes, ela vai diminuindo também, ela pode diminuir. Ou o volume vai diminuir. Então a gente vê que começa a criar uma barreira, né? E o preço ele vai dar uma respirada. E aí a gente marca, faz uma marcação no gráfico como um suporte. Depois no gráfico a gente vai ver de novo. Bom, depois no gráfico vai ficar mais claro isso. E a resistência? A resistência vai ser o inverso, né? Vai ser o inverso dessa movimentação. Quando o preço estiver subindo, subindo, em algum momento ele tem que frear. O preço ele vai encontrar uma barreira psicológica, algum lugar onde ele não vai conseguir subir mais sem ganhar força. Então ele vai querer ficar batendo nessa região para poder continuar a movimentação. Quando ele dá essa freada no movimento, a gente tem então a famosa resistência. A gente tem uma resistência aqui do preço. Simples assim, né? Então o que é uma resistência? É uma região, uma zona de preço onde as compras não trazem o mercado suficiente para a continuidade, o movimento contínuo da alta dos preços, tá? Então, até cita aqui, né, nesse textinho muito padrão que a gente vê aí na literatura, a gente considera caro. Muitas vezes é nessa região, uma resistência, que começa a surgir a força vendedora. O preço começa a ficar muito caro. Vamos lá para o nosso gráfico de novo. Mesma movimentação anterior. Aqui a gente pode notar uma formação de uma resistência. Primeira formação de resistência foi aqui, né? O preço rejeitou nesse movimento, a gente faz a marcação. Notem que após o gráfico fazer esse zigue-zague, ele sentiu, o preço parou no mesmo ponto anterior, ou seja, era uma resistência forte mesmo, né? Aqui, né? Que é bem claro, né? A gente vê que tem uma formação de um topo aqui bem expressivo. Uma vez confirmada a formação do topo, a gente precisa confirmar para criar uma resistência com suporte, né? A gente não consegue adivinhar aonde será este ponto. A gente precisa de uma confirmação. A confirmação foi quando teve a formação desse pivô. Formou aqui uma consolidação, né? E o preço começou a cair. A partir deste ponto, a gente já pega e faz a marcação da resistência. Porque se o preço voltar lá, a gente sabe que ele vai sofrer. Então o preço caiu, né? Subiu aqui, a gente marca uma outra resistência. Aqui uma outra resistência. Como é que eu sei? Só por causa da formação desse box. Eu não estou adivinhando o futuro. Obviamente, aqui estamos num gráfico parado. Daqui a pouco vamos olhar um gráfico em movimento, ou vou tentar simular, para a gente não tentar adivinhar. E aqui mais uma outra resistência, né? Então, algo interessante que a gente pode ter aqui também em alinhando suporte e resistência. Notem que eu vou colocar as mesmas marcações que eu mostrei antes. E ocorrem algumas coincidências. Uma resistência neste ponto. Quando o preço subiu e retornou, ela virou um suporte. Na mesma região. Gente, não é um ponto, não é o preço, não é um box. É uma região, tá? Ela virou um suporte. Olha que interessante. Essa região que era um suporte,
se a gente pegar e traçar aqui, ela virou uma resistência também. Ela passou com muita força, não posso dizer como é que estava o movimento no mercado, mas ela rompeu esse suporte. Depois ele parou bem aonde? Na mesma região que era um suporte anterior. E assim vai acontecendo essas trocas. Um suporte vira uma resistência e uma resistência vira um suporte. Vamos olhar para um gráfico agora. Mini índice. Pronto. Vou tentar não adivinhar o futuro, tá? Vou voltar aqui todo o gráfico, estou voltando tudo. E vamos tentar marcar umas regiões, umas linhas. Vamos pegar o comando de linha aqui. Bom, estou vendo que o preço, né? Ele está fazendo essa movimentação aqui, né? Vamos ver se confirma na prática. Movimentação, zigue-zagues. A gente tem algumas formações de topos e fundos, né? Vamos marcar agora no gráfico aqui. A gente tem este ponto, essa região. Eu gosto de marcar assim, não tem regra, tá? Mas eu gosto de marcar o preço. Eu acabo marcando aqui uma região de um box, mais ou menos, tá? Porque eu sei que é uma região de briga depois. Aqui também, ó, o preço estava aqui, brigou um pouquinho. E aqui é claro, né? Vocês notem aqui que deu uma briga. Vamos ver, vamos avançar aqui no gráfico. O que eu entendo aqui, né? A gente tem isso aqui. E o preço vai... Ele pode brigar um pouco aqui, ou pode romper e vir aonde? Buscar esse suporte aqui, essa resistência. Bom, então tivemos um rompimento do suporte. E deixamos um fundo. Então eu posso marcar esse fundinho aqui, né? Vamos lá. Avançando o gráfico. Se ele perdesse esse suporte, eu vou pegar alguns pontos aqui para baixo, né? Pegar aqui, aí vai com a tua estratégia, né? O preço está subindo. Se ele parar, ele pode parar nessa região aqui de cima. Num curto prazo, eu poderia até marcar aqui, né? Essa regiãozinha aqui, ó. Uma movimentação pequena, tá? Mas na parte de estratégia a gente pode comentar regiões de suporte forte e de regiões de scalping. Rompimento, né? Ou seja, é uma resistência. Chegou a parar naquela região ali de cima, esta aqui. E está brigando nessa range aqui, ó. Vamos até tirar ela aqui porque está complicando. Confirmou, né? A gente marcou um topo aqui, já tinha marcado essa região antes e o preço continuou brigando. Vamos lá. Pronto, nessa região a gente tem o que? Um possível rompimento e dá uma continuidade de queda. Se virar um box para baixo, eu apostaria numa entradinha na venda, né? Não entrou um box para baixo. Notem, né? Então essa região é realmente uma região de suporte. Porque é muito fácil eu pegar e abrir o gráfico inteiro e começar a marcar o suporte e resistência que eu fiz há minutos anteriores, né? Mas é fácil porque eu já vi o gráfico, né? Agora eu não estou vendo o gráfico. Né? Marcaria um suporte. Então essas são minhas regiões de briga. Aqui eu colocaria uma venda. Aqui, se virar um box para cima, eu colocaria uma compra. Rompimento. Perdeu. Agora essa região que era um suporte vai virar uma resistência. Será que vai virar? Bom, a movimentação tá forte para queda, né? E o preço foi, hein? O preço foi e deixou um fundo aqui. Então ele deixou essa região aqui de briga, assim, ou seja, deu uma consolidação para o rompimento. E aqui embaixo, né, brigando um pouquinho, deixou um fundo. Agora vai ter um retorno, respiro, poder traçar um fibo. O preço está querendo buscar onde? O rompimento. Olha, é uma região, gente, é uma região. Se a gente larga uma venda aqui, pode ser que a gente poderia pegar, não pegou. Tá? Vai lá testar o suporte formado. Nota que ele chegou até deixar um pavio, ou seja, teve uma briga, teve uma resistência psicológica no preço. E rompeu e seguiu. Aqui a gente voltou, podemos marcar de novo um fundo aqui. E assim vai, gente, assim constantemente a gente vai marcando suporte e resistência. Aqui, ó.
Poderia até ter deixado essa região aqui, marcada aqui no preço, né? Será que ele vai dar um pullbackzinho para cima? Olha ali. Ou seja, ele é uma barreira. Tivemos rompimento confirmado. E aqui é uma região muito difícil, porque é uma região de resistência forte, né? E o preço foi. A gente tem próxima resistência aqui em cima. Perdendo uma resistência, um suporte, olha só, fez um pullback aqui. A gente começa a alinhar outros fatores também, né? Eu esqueci de comentar. Qual que é o meu viés antes? Por que o meu viés estava para venda antes aqui? Porque eu estava tendo topos e fundos descendentes, né? Ó, topo, fundo. Sempre topo e fundo descendente. Aqui não, aqui eu tô com topo e fundos ascendentes. A tendência é que eu vá buscar ou esse suporte ou esse suporte aqui, né? Vamos ver. Chegou a brigar nessa resistência, começou a perder. Bom, se ele perder este fundo durante essa resistência aqui, este suporte, perdão, a gente pode ter uma queda acentuada. Perdemos o rompimento, perdemos o fundo. Próxima resistência. Tem gente que deixa as resistências, marcações rompidas no gráfico, tá? Podemos deixar aqui uma nova resistência. E assim vai, gente. Ó, suporte. Era uma resistência rompida, virou um suporte. A próxima região aqui em cima. O preço rejeitou em cima da resistência. E assim sucessivamente. Vai acontecendo, se repetindo ao longo de todo uma movimentação do preço. Então, podemos só fazer trades analisando suporte e resistências? Vocês viram que sim. E é muito prático, muito usual para quem utiliza só técnicas de price action. Quem tem aversão a indicadores, médias móveis, osciladores, traça só suporte e resistência. Mais para frente eu vou falar de um outro indicador que vai auxiliar muito para traçar suporte e resistência, porque vocês viram que é um exercício constante, né, de traçar suporte e resistências ao longo do pregão. Mais para frente eu falo uma técnica que vai auxiliar bastante para a gente não ficar traçando a todo momento. Era isso aí, pessoal. Muito obrigado. Encontro com vocês e até o próximo vídeo.